Paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de trazer uma meditação que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Aqui Jesus está falando para os discípulos e para a multidão. É uma passagem que se encontra no final, da passagem do Sermão do Monte. E eu gostaria de trazer uma orientação bíblica para a nossa vida hoje aqui, uma forma de nós voltarmos a caminhar, voltarmos a se alicerçar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui a palavra de Deus está nos demonstrando que existem dois tipos de pessoas, ou duas formas de nós assimilarmos aquilo que nós estamos aprendendo. E esse contexto bíblico fala das pessoas que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, que é como um homem prudente. E fala também, faz a comparação do tipo de pessoas que ouvem as mesmas palavras, ou seja, os mesmos ensinamentos, porém não coloca estes ensinamentos em prática. E eu queria um pouco trazer para a nossa vida como que nós estamos assimilando aquilo que nós estamos ouvindo da parte do Senhor. E a Bíblia aqui é clara em falar que quando nós estamos ouvindo e praticando aquilo que nós estamos aprendendo da parte de Deus, nós vamos passar sim por momentos de dificuldade, vamos passar sim por momentos de grande luta, porém, após esse momento de grande luta, a nossa casa, a nossa estrutura não vai ser abalada. Então aqui é um ensinamento, nós precisamos ouvir e praticar. São duas ações que hoje eu queria trazer para o nosso ensinamento. Ouvir e praticar. Às vezes nós somos expert em ouvir vários podcasts, várias ministrações, a gente está sempre ouvindo muitas pessoas, porém a gente tem uma grande dificuldade em colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que o Senhor está colocando em nosso coração. E talvez esse é o grande desafio do ser humano. A gente ouve muito, a gente sabe o que o Senhor tem para a nossa vida, a gente entende a voz de Deus falando conosco, porém a gente não coloca em prática o chamado de Deus. A gente não coloca em prática aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. A gente não coloca em prática, ou seja, no nosso caso, não coloca em prática sendo obediente ao Senhor. E a gente vai ser comparado àquele homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Ou seja, pode ser muito bonita, as duas casas foram construídas. Aqui não fala que uma casa ficou pela metade. As duas foram construídas. Porém, a primeira casa, ela aprofundou o seu alicerce até que ela chegasse na rocha. E todos nós sabemos que quando nós chegamos no nosso alicerce, o nosso fundamento está na rocha, e se pegarmos ser de acordo com a palavra de Deus, que essa rocha, Jesus Cristo, a pedra angular, for verdadeiramente o nosso ensinamento, nós estiver ouvindo a palavra de Deus, estiver praticando a palavra de Deus, esse fundamento está firme na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir o tempo ruim, pode vir ventania, pode tudo acontecer à sua volta, porém nós não seremos abalados. Agora, se nós somos muito bons em ouvir, nós também estamos fazendo uma grande construção. Estamos construindo uma casa. Essa casa, porém, não consegue aprofundar seu alicerce. Ela é assimilada a uma casa que foi construída sobre areia. Na primeira tempestade que vier, vai derrubar essa casa. Por quê? Uma casa sem fundamento, ela é levada para qualquer lugar. É como se são os ventos de doutrina, A gente está ouvindo qualquer coisa e está sendo levado por esses ventos de doutrina. Então eu queria compartilhar essa palavra para dizer que nós devemos ouvir a palavra de Deus e botar em prática a palavra de Deus. Não basta nós sermos só ouvintes, vir ao culto, sentar no banco e simplesmente falar assim: o culto foi muito bom, nossa, como Deus tem usado o pastor, como Deus tem usado as pessoas no louvor, como Deus tem usado pessoas através de testemunho. Porém, a nossa vida,
o nosso dia a dia com Deus, a gente não coloca em prática. Então não basta simplesmente acreditar, não basta ter somente a fé. Por quê? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, nós precisamos acreditar e precisamos colocar em prática que o Senhor verdadeiramente é fiel para cumprir. O Senhor é quem faz todas as coisas através da nossa vida. Então, se Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele fala assim, vou sair, mas quando? Vou ficar por aí. Não sei, vou esperar Deus me mostrar. Não, ele acreditou, ele teve fé que o Senhor iria mostrar. Então ele foi, simplesmente ele pegou tudo que ele tinha ali, a tua esposa, e foi. Ele acreditou que o Senhor iria o guiá-lo. Então a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos colocar essa palavra em prática. Se você está só ouvindo, absorve muito bem a palavra de Deus, existem pessoas precisando receber desta palavra que você absorveu. Então coloque para fora a palavra do Senhor, o Evangelho, o ID de Deus. Coloque para fora tudo isso que você está ouvindo. Coloque para fora para você abençoar outras vidas. Porque é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus e propagar o Evangelho. Propagar aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. E assim nós vamos estar edificados sobre a rocha. É uma meditação que eu queria trazer para a nossa vida hoje. Ouvir e praticar. Duas atitudes que nós precisamos ter para poder nos manter firmes na rocha. Ouvir e praticar. Com isso nós vamos resistir o dia mal. Com isso nós vamos estar blindados pelo Senhor Jesus. Aquele que ouve e a pratica é considerado um homem prudente. Vai vir a chuva, vai vir o vento, porém não seremos abalados. Amém? Fiquem com Deus.